Olá, eu me chamo Lúcia Fidalgo e eu sou autora da Editora Paulus e é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre coisas que eu adoro, livros, leituras, sentimentos. E eu escolhi falar para vocês hoje sobre como os livros, quais livros, né, e como trabalhar a leitura, a literatura em tempos de pandemia, com crianças e com adultos. Você duvida do poder do livro e da leitura para nos fazer companhia, nos acalentar em momentos tão difíceis? Então, vou propor uma coisa para vocês. Pensem nas palavras. Se hoje você pudesse acordar palavras que você gostaria de dizer e de ouvir, quais palavras seriam essas? Eu pensei em algumas. Pensei baseado num livro que eu adorei escrever para a Editora Paulus. O livro Menina Palavra, onde uma menina se descobre leitora e se fascina pelas palavras que ela encontra ali. O maior desejo dessa menina é encontrar a escola para aprender a ler e conviver com as pessoas. Se a escola é esse lugar do desejo, como fica nesse momento de pandemia onde a gente está tão distante dela? Como fica essa relação das crianças dentro de casa com os pais? E como fica mais ainda pais que não são professores ensinando para as crianças o cotidiano da aprendizagem escolar? Eu penso que uma forma de entrelaçar tudo isso, sentimentos, palavras, histórias e aprendizagem, é propor algumas brincadeiras. Brincadeiras que podem surgir através dos livros que a gente escolhe para contar. Eu tenho aqui em minhas mãos um outro livro que eu adorei escrever, para a Editora Paulus também. Ele faz parte da coleção Brasileirinhos. E vocês estão vendo que ele conta a história de um grande pintor brasileiro, um grande artista chamado Portinari. Por que não brincar com as crianças a partir dessa leitura? Como pintamos o mundo depois de tudo isso que tem nos acontecido? Ler o livro e propor depois uma discussão, uma brincadeira, outras leituras, é sempre uma forma mágica de encontrar um caminho entre pais, filhos, leituras, livros, cotidiano. O que a escola faz que a gente, a nossa casa, pode fazer também? Eu penso que hoje muita gente mudou a sua forma de ver o mundo, ou pelo menos precisa começar a mudar. Muitas coisas são difíceis esse afastamento, mas por que não usamos isso também para aprender outras coisas que a gente nem imaginava fazer? Eu hoje sou professora de uma universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dou aula para adultos, mas eu estou sempre próxima da criança, porque a criança é o meu objeto também de trabalho. E eu tenho discutido muito isso dentro da sala de aula, como fazer nesse momento, na biblioteca, né, que o meu curso é Biblioteconomia e Gestão da Informação, como fazer na biblioteca da escola um trabalho de leitura, um trabalho que dialogue com o momento que a gente está vivendo. Sugiro muito que vocês leiam um outro livro da coleção Brasileirinhos, que se chama Chico, o Homem da Floresta. Por quê? Porque esse livro conta a história de Chico Mendes. Chico Mendes, que morava na Amazônia, que defendia a floresta amazônica, e lutou por ela e acabou morrendo também. Discutir sobre o meio ambiente é uma proposta que esse livro traz. Por que não propor às crianças que façam suas plantas, que façam suas hortas em casa, que semeiem coisas, que possam plantar depois essas árvores em algum lugar, quando as portas de verdade se abrirem e a gente sair novamente
para o compartilhamento, para o encontro, para o abraço? Por que não discutir a mudança do planeta na visão do ambientalista, na visão da floresta? Por que não discutir tudo isso? Então, eu trago para vocês 3 livros que falam sobre coisas diferentes. Menina Palavra, a gente vai falar sobre as palavras que moram dentro da gente, palavras que a gente gostaria de dar de presente nesse momento de pandemia. Muitas crianças, né, porque os alunos trouxeram os relatos que fizeram dentro da biblioteca, essa experiência, eles são estagiários ainda, né, mas conseguiram fazer a atividade. Muitas crianças disseram que a palavra que hoje mais está perto deles é o medo. E aí, a gente pode discutir o medo. Você tem medo do quê? Qual é o seu medo hoje? Como é que esse medo pode se transformar em coragem? Então, a partir de uma leitura, a gente pode propor uma conversa, uma discussão, uma atividade e um aprendizado sempre. Depois, né, o Portinari, que eu trouxe também para vocês, por que não pintar o mundo? Como pintaríamos esse mundo? O que esse mundo precisa ter a partir quando todo mundo voltar à vida normal, né? Porque acho que nunca mais será normal, nós não somos mais os mesmos, nós vivemos experiências que a gente nunca imaginou viver na vida, né? Então a gente vai voltar diferente. Como é que a gente vai voltar? Como é que a gente quer pintar esse mundo? De que forma? E a história do Chico Mendes, propor essa questão da discussão com o meio ambiente. O que podia melhorar? O que não está bom? Qual seria a nossa contribuição? Como é que a nossa escola pode abraçar a Agenda 2030? Vocês já ouviram falar na Agenda de 2030? Vamos até lá, dar uma olhada nos 17 objetivos sustentáveis e ver como a escola, como a casa da gente, como cada um de nós pode contribuir para essa agenda. Essas discussões fazem parte da leitura. Eu lembro que eu sempre gostei, eu sempre fui uma criança curiosa. Talvez por ser tão curiosa, eu acabei me tornando uma professora, uma escritora, uma bibliotecária. Tudo isso me levou para o caminho das palavras, né? Uma contadora de histórias que eu sou também. E eu lembro que eu gostava muito de saber por que o meu nome era Lúcia, por que o nome da minha irmã era Olívia, por que o nome do meu irmão era Francisco. E toda vez que a minha mãe contava essa história para mim, essa história tinha todo um movimento pelo lado dela de outras histórias que eu lia, que eu escutava. Então, eu procurava fazer sempre uma relação das histórias da família que eu ouvia com as histórias que eu lia. E por que nós não podemos fazer isso em tempos de pandemia também? Contar histórias no cotidiano da família, no cotidiano escolar, é sempre muito enriquecedor. E a gente pode começar essa brincadeira com uma proposta. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Por exemplo, eu trago aqui para vocês também, a gente pode falar sobre música. E aí, por que não falar sobre Villa-Lobos? Por que não propor as músicas dele? Será que as crianças conhecem? Será que a gente sabe quais são as músicas de Villa-Lobos? Qual a importância dele para a música brasileira? Por que não propor e colocar essa música para a gente escutar? Ela é diferente? Ela não faz parte do nosso cotidiano? Nós não estamos acostumados a ouvir, mas por que não podemos abrir os nossos ouvidos por o novo? Então, eu penso que a leitura, a literatura, os livros, ela sempre nos traz essa proposta, né? Em tempos de pandemia, escolher um livro para ler, seja qual for ele, dá uma oportunidade da gente voltar o nosso pensamento para a imaginação, para o diálogo, para os próprios relacionamentos dentro de casa. Pode ser que a partir de uma leitura proposta, a gente resolva alguns questionamentos
que a gente não resolve no dia a dia comum. Mas, às vezes, a fala de um personagem lembra o que acontece entre dois irmãos, entre pais e filhos, e tudo isso enriquece demais o dia a dia de nós todos. É difícil? Sim, é muito difícil viver o que estamos vivendo, porque tudo é novidade, a gente não esperava esse furacão de emoções, essas indefinições que vêm surgindo a cada dia. Isso mexe com a gente, mexe com as crianças, mexe com o planeta. Precisamos discutir isso, e os livros estão aí para nos ajudar. Eu queria, antes de ir encerrando, né, porque o nosso tempo aqui é curto, mas é para deixar o gostinho do quero mais, melhor do que o gostinho do tô cansado, vocês não acham? Então, eu queria, antes de terminar o que eu trouxe para falar para vocês, lembrar o quanto é importante a construção coletiva, né? Contar histórias nesse momento, né? Que as crianças estão longe da escola, né? Dessa convivência física com os parentes, ela é muito importante. A gente não pode fazer festas, né? Porque nós não podemos estar juntos, mas a gente pode propor festas virtuais, né? Criar festas à distância, né? Com os personagens que a gente tem, a partir da leitura de um livro, por exemplo, né? A gente pode ler um livro, propor uma festa para esses personagens desse livro e dizer quem da família a gente convidaria. E aí a gente pode brincar de fazer bonecos de papel. Por que não? Coisas que estão ao nosso alcance, né? Trabalhar com a questão do reciclado. Quantas coisas a gente pode trabalhar com os reciclados que a gente não trabalha muito, e isso é tão interessante para a criança. Então, tudo isso que eu trago aqui para vocês, resumidamente, é para a gente criar uma paixão pelo dizer. E falando sobre isso, eu queria encerrar a minha fala lendo para vocês um conto do Eduardo Galeano, que é um autor que eu gosto demais. Se vocês tiverem oportunidade, dê uma lida. Ele é um autor uruguaio e ele tem um livro que, nesse livro, tem um conto chamado A Paixão de Dizer. E eu queria terminar esse encontro da gente com esse conto para vocês pensarem como é possível nós sermos os contadores de histórias dentro da nossa casa, dentro da nossa escola e na vida da gente. E o conto, ele começa assim. Marcela esteve nas névoas do norte, em Oslo, uma noite. Conheceu uma mulher que canta e conta. Entre uma canção e canção, essa mulher conta boas histórias e as conta espiando papeizinhos, como quem lê a sorte de soslaio. Essa mulher de Oslo veste uma saia imensa, toda cheia de bolsinhos. Dos bolsos, vai tirando papeizinhos um por um. E em cada papelzinho há uma boa história para ser contada. Uma história de fundação e de fundamento. E em cada história, a gente que quer tornar a vida por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos, os mortos, e das profundezas dessa saia vão brotando as andanças e os amores do bicho humano, que vai vivendo, que vai dizendo e que vai. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. E eu sugiro a vocês, na tarde de hoje, na manhã de amanhã, ao entardecer e anoitecer, que tirem papeizinhos e contem suas histórias. E junte com a história do outro, com a do outro, com a do outro. E dessa forma, as histórias serão sempre infinitas. E as leituras irão preencher os nossos corações.
Salve, gente! Uma satisfação estar aqui com vocês, falando de cordel, falando de cultura popular, um pouquinho de mitologia. Afinal, estes assuntos, assim como os fios de uma mesma peça de tecido, estão sempre juntos, estão entrelaçados. E no meu trabalho, principalmente, eu vou pegar aqui alguns folhetos de cordel, só para vocês terem uma ideia do que é o folheto. Muita gente sabe, muita gente não sabe. Então, folheto de cordel, o formato básico do cordel é este aqui. Aqui é uma adaptação de um conto dos irmãos Grimm. A gente fala que está tudo conectado e de alguma forma está mesmo. Aqui nós temos um conto de Hans Christian Andersen, e com dois personagens muito conhecidos do nosso cordel. Um deles, inclusive, é tema de um dos infantos juvenis que eu tenho publicados na Paulus. E para fechar esta pequena amostra, temos aqui, olha só, Perseu e Andrômeda, clássico, né, mito clássico da Grécia Antiga. E já que nós falamos de Perseu e Andrômeda, um mito que está no filme Fúria de Titãs, um tanto quanto modificado, né? O cinema tem dessas coisas. Eu publiquei em 2010 pela Paulus esta obra aqui, que é uma das mais conhecidas e que traz contos de animais, contos de encantamento, contos novelescos, contos acumulativos. E um dos contos aqui retratados é uma versão também de um conto dos irmãos Grimm, mas é uma versão sertaneja. É esse aqui. Opa, falha nossa. Ao vivo sempre acontecem essas coisas. Este aqui, José e Maria. E a velha história Hansel e Gretel dos irmãos Grimm, dos meninos que se perdem ou são abandonados pela família e que vão bater a cabana de uma velhinha, que é, na verdade, uma terrível feiticeira que os aprisiona com a intenção de, ao final, levá-los à panela, ou seja, passá-los no papo. A nossa versão tem isso também. Só que esta velhinha, depois que ela se transforma em cinzas, as cinzas transformam-se em dois cachorros que vão ajudar os nossos personagens, José e Maria, como vocês veem aqui, a vencer, a matar uma serpente que ia devorar uma moça. Ou seja, voltamos aqui para o mito de Tristão e Isolda. Tristão mata um monstro, Cetus, e salva, em algumas versões, a Etiópia, em outras versões, Jopa, né, uma cidade da Fenícia. Aqui também nós temos este motivo, né, do personagem Salvador, e que está, inclusive, na lenda de São Jorge. São Jorge mata o dragão, e as pessoas muitas vezes não prestam atenção, mas o ladinho dos quadros de São Jorge tem uma moça, que é a princesa Dalida, que alguns dizem ser da Líbia, na verdade é Dalida, né, na Ásia Menor. Então, vocês, aqui foi dada uma demonstração de como esses fios, né, de como essas conexões são muito fortes. E já que eu mostrei o folheto, eu vou mostrar aqui um infanto juvenil. O Saci, nosso personagem mais conhecido, nosso personagem mais estimado, nosso personagem mais difundido das entidades mágicas, das entidades fantásticas, daquilo que os estudiosos, não o povo, os estudiosos chamam de folklore. O termo é em inglês, né? Folk, povo, lore, saber. O folk vem da palavra latina vulgus, olha só, que é o alemão folk, né? Só que o vulgo, na verdade, é o que, de uma forma preconceituosa no nosso país, chama-se a raia miúda, ou seja, as pessoas com menos poder aquisitivo ou que ainda levam uma vida comunal. E é justamente
nestas comunidades que as manifestações do saber popular são muito mais fortes. E o Saci, apesar de ser um personagem que a gente identifica muito com outras, né, da nossa cultura, é um personagem universal. Por exemplo, o Saci usa um gorro ou um capuz vermelho, que é o Pireus romano, que, segundo Petrônio, o autor do Satírico, dava riqueza, né, dava fortuna a quem o arrebatasse. O Saci também, principalmente no Nordeste, é representado na forma de uma ave, que é a peitica, o sem-fim. Então, é também um mito ornitológico. Na Argentina, normalmente, segundo Cascudo, nosso mestre Câmara Cascudo, é chamado de crespim. E até o século XIX, ou pelo menos até o final do século XVIII, o Saci não foi registrado por nenhum cronista. Ou seja, estes homens, né, que desde o século XVI falavam das coisas da nossa terra, da nossa gente, e também dos nossos mal-assombros, da nossa comida, dos nossos medos, e da população indígena, que eles chamavam de gentios. Teófilo Braga, em Portugal, no conto, né, da espada de 10 a 6 quintais, fala de um neguinho da bota vermelha que luta contra o personagem protagonista deste conto. Conto que eu recolhi, inclusive, na Bahia, que ainda está inédito, com o nome de Canivetão. E Plínio da História Natural, há mais ou menos 2000 anos, falava do ciápodo, ou ciápode, que é um termo que quer dizer sombra, pé, ou seja, é um unípede, um ser que tem apenas um pé, uma entidade que tem apenas um pé, mas um pé tão extenso que ele usava como um guarda-sol. E ele localizou esse personagem na África. Aquela ideia, né, de você colocar os mal-assombros em outro lugar que você desconhecia e, de alguma forma, estereotipar, né, o povo de outro país. A base que a gente tem dentro da mitologia tupi é o Yaci Aterê, que não tem essa representação, né, de um menino negro que fuma cachimbo com gorro vermelho, que nós já dissemos de onde vem. Algumas versões, inclusive o Saci tem a mãozinha, né, um furo na mãozinha, porque em Portugal tem o fradinho da mão furada, que se confunde com o pesadelo. Mas o Yaci Aterê é um moço muito formoso, um moço muito bonito, e que um dia, passando por ele uma velha, ele não a cumprimentou. Essa velha é a representação da morte, e ela o amaldiçoou pisando na sua sombra, ou seja, na sua cabeça. E quem foi menino no sertão sabe que não se pode cortar a sombra com o dedo, com nada, e não pode pisar também, porque dá azar. Então é uma ideia muito antiga, porque sombra se relaciona com a alma. E o Yaci Aterê, ele acaba amaldiçoado e apaixona-se por Yaci, né, pela lua, e acaba afogando-se. Afogando-se, torna-se uma entidade das águas e que atrai as moças para as águas. E aí a gente vai ver que, neste ponto, ele é similar ao boto amazônico. Então, como eu disse a vocês, as representações, né, destas entidades míticas são muitas. A gente pode dizer, o Saci em São Paulo, numa determinada região, é desse jeito, no Nordeste de outra, no Rio Grande do Sul de outra, na Argentina, afinal, a gente é que inventou essa ideia, né, de que tem Argentina, tem Brasil, tem Uruguai, mas antigamente, principalmente, o grande povo, né, Guarani, se espalhava por todos estes países, né? O que hoje a gente
define como países. E o cordel que a gente tem a partir do Nordeste, espalhando-se pelo Brasil com a migração nordestina, também tem raízes muito profundas, né, no imaginário de muitos povos, mas aqui ganhou uma forma definitiva no sertão principalmente, e eu conto um pouquinho dessa história nesse livro aqui. O cordel, que foi a base, né, do nosso texto aqui, tão belamente ilustrado pela Elma, ele normalmente é escrito em cestilha. Eu vou pegar aqui, vou ler um pouquinho, só da parte que, por sorte, eu acabei abrindo. Diz assim: ela é uma mulher que viu um menininho abandonado. Esse menininho, depois vocês vão adivinhar quem é. A imagem já dá uma ideia. Ela, pegando o pequeno, viu algo de comovente, pois além de muito magra, tinha uma perna somente e ainda abandonado por uma perversa gente. Aqui é uma cestilha de cordel, que é a modalidade mais conhecida do nosso cordel. Bem, o nosso tempo é curto, né, para tanta coisa que se tem a dizer, já que, como eu disse, os temas são vastos, né? E o Saci, por exemplo, que foi aquele que eu escolhi, principalmente porque nós temos este livro aqui, pelo qual eu tenho um apreço enorme. O Saci também, ele se espalha, né? Apesar de ter uma perna somente, ele consegue estar em todo canto. Entrou pelo pé do pinto, saiu pelo pé do pato, manda o rei, meu senhor, que conte quatro. E nós nos despedimos aqui. Oi, gente. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês para estar nesse momento de celebração do Dia Nacional do Livro Infanto Juvenil. Eu me sinto super honrada. É muito gostoso poder compartilhar sobre literatura, que é algo da criação humana tão maravilhoso e que faz tanta diferença nas nossas vidas. Então, só para me apresentar um pouquinho, meu nome é Mônica Gutmann, eu sou psicóloga, eu atendo no meu consultório, agora, hoje em dia, estou atendendo só online, mas eu gosto de escutar histórias, eu gosto de ajudar as pessoas a partir das histórias que elas me trazem, e sou escritora de livros infanto-juvenis, também escrevo coisas mais didáticas na área da psicologia, da literatura, da arte. Mas, para mim, a literatura infantil, que eu considero uma literatura para adultos e crianças. Porque a literatura infantil, ela traz metáforas que falam das nossas vidas, que falam do ser humano, que falam dos desafios que são tão comuns a todos nós, humanos. E quando a gente
lê as histórias infantis, ou quando eu, como autora, escrevo uma história, é tanta emoção e é tanta imagem que vai surgindo à medida que eu vou escrevendo, que isso fala de mim e fala de tantos seres humanos que podem estar se identificando com as minhas experiências. Né? E a nossa imaginação, ela é muito fértil, ela é muito poderosa. A imaginação humana criou o mundo que a gente vive, pelo menos uma grande parte desse mundo, né? Tem a natureza que foi criada, a gente faz uma parceria aí com o universo, com Deus, com o divino, mas o ser humano, ele é extremamente criativo, tanto para criar maravilhas, para criar poesia, para criar arte, para criar uma qualidade de vida, tanto para destruir também, né? A imaginação humana, ela é construtiva e mágica e muito destrutiva também. Mas voltando aqui para a literatura, para as histórias, o tema dessa minha fala com vocês é a literatura infantil como metáfora para a vida. Quando a gente lê uma história, por mais que ela tenha conteúdos mágicos, conteúdos que muitas vezes a gente pensa assim, puxa, mas isso não pode existir, isso é coisa de contos de fadas, isso é uma coisa que só acontece na nossa imaginação. Como eu acabei de dizer, a nossa imaginação ela é muito criativa, ela é muito poderosa, e às vezes a gente não percebe direito a diferença entre aquilo que a gente sonha e imagina e aquilo que a gente vive na realidade. Então, quando a gente lê uma história, ou quando eu escrevo uma história, eu estou colocando as minhas emoções, eu estou inventando coisas que nascem a partir de experiências, nascem a partir de histórias que eu escuto, de coisas que eu percebo, de coisas que eu sinto, que tem a ver comigo e que podem ter a ver com muita gente. Né? Então, todos os livros que eu escrevi, eles nasceram de algo que eu escutei ou senti de alguns dos meus pacientes, ou percebi na minha própria vida, ou percebo na vida do mundo, né? Afinal, a gente está aqui nessa vida para contribuir com aquilo que cada um de nós tem de especial, e é lindo a gente pensar que não existe nenhum ser humano igual ao outro, né? Cada ser humano vem com a sua especialidade, com a sua unicidade, né? Por mais que somos muito parecidos, somos muito diferentes também, né? E cada ser humano vem com algo para contribuir. Eu sempre digo e acredito que todos nós podemos escrever e inventar histórias, todos nós somos escritores e criadores das nossas histórias. Desde crianças, né? As crianças, elas são muito criativas e inventam o tempo todo. Os adultos, eles continuam inventando, mas eles seguram mais a imaginação, né? Eles acreditam que a imaginação, ela tem que estar apertada com os deveres, com as obrigações. E a imaginação, ela pode estar ligada ao amor, a criatividade, a nossa capacidade de cuidar e inventar um mundo melhor. Né? A gente não precisa ficar se sentir uma roupa apertada, se sentir apertado e fazer só aquilo que nos mandam fazer, só aquilo que já foi inventado. Né? Eu acho que cada um de nós pode inventar uma coisa nova. E as histórias, a literatura, elas nos ajudam a entrar nesse mundo da imaginação e descobrir como a vida que a gente vive pode ser mais bonita, pode ser mais poética. Mas existem os desafios.
né? Por exemplo, quando a gente lê um conto de fadas, sempre tem um herói, sempre tem um vilão, sempre tem alguma magia, algum encantamento, um desafio, e, em geral, tem um final feliz. Mas se a gente pensar nas nossas vidas, quem é o herói da vida de cada um? Cada um, né? Quem é a heroína da minha vida? Sou eu. Quem é o herói da sua vida? É você. Você é o personagem principal da sua história. Sempre tem um vilão, né? A gente sempre tem algum desafio que nos dá medo, que a gente tem que enfrentar. Todos nós temos. Uma criança, muitas vezes, tem um vilão que pode ser o medo do escuro, que pode ser o medo de ficar sozinha, o medo de ser rejeitada pelos amigos. Esses são os vilões, né? Depois a gente vai crescendo e outros vilões vão aparecendo. O mais legal é que a gente vai descobrindo nossos poderes que vão nos ajudando a lidar com esses vilões. Então, por exemplo, nos contos de fadas, a gente pega a história do Aladim, tinha a lâmpada mágica, a história da Cinderela, que tinha a varinha, a fada com a varinha de condão, né? Todas as histórias de contos de fadas têm algum objeto de poder que ajuda o herói a chegar no final feliz, que ajuda o herói a enfrentar o vilão. Nas nossas vidas, a gente sempre vai encontrar um objeto de poder dentro da gente. E isso é muito legal, porque se a gente acredita mesmo, a gente vai encontrar um jeito de lidar com os nossos vilões. E quando a gente consegue lidar com os vilões, a gente consegue transformar a nossa história num final feliz. Eu acredito muito nisso mesmo. Aí vocês podem me perguntar, nossa, Mônica, a gente vive um momento agora tão difícil, né, para a humanidade toda, com essa pandemia, com esse momento onde as pessoas estão com medo, né, estão com medo da morte, estão com medo de serem derrotadas por esse vírus, né? Ao mesmo tempo, eu escuto e vejo as pessoas lidando com esse vilão que é o vírus. Por que eu faço assim? Porque é um vilão, né? A gente não quer esse vírus na nossa casa nem no nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente presta bastante atenção, a gente vai ver que tem tanta coisa bonita acontecendo, tem muita gente se ajudando mais, as pessoas estão se unindo mais, as pessoas estão cuidando mais da sua saúde, cuidando mais de si mesmos, cuidando mais dos outros. Tem muita gente fazendo isso. Claro que tem muita gente que não está aproveitando essa história para se fortalecer, né? Tem muita gente que não está conseguindo lidar com esse momento de uma maneira construtiva, né? Tem muita dor acontecendo, tem muita dificuldade acontecendo. A gente não tem como a gente não sentir e sofrer por tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo, quando a gente se sente o herói da nossa história, a gente percebe que a gente pode sim encontrar esse nosso objeto de poder aqui dentro, ó, aqui, no nosso coração. Em geral, é aqui no nosso coração que a gente encontra o nosso objeto de poder. Essa força que vai nos ajudar a lidar com todos os vilões que aparecerem na nossa vida. Porque eu acredito muito que é com amor mesmo que a gente caminha para um final feliz de todas as histórias. Todos os livros que eu escrevi, mesmo aqueles onde existem dor,
existe sofrimento, eu sempre coloco o amor como uma parte da história, porque eu acredito que a gente está aqui nessa vida para aprender a amar, aprender a compartilhar amor. E eu acredito do fundo do meu coração que esse momento que todos nós estamos vivendo, né, com essa dificuldade e esses dramas todos que a pandemia está trazendo, a gente está tendo a oportunidade de aprender a se amar mais. Eu até pensei, falei, olha, que livros que eu poderia comentar com vocês dos que eu escrevi. São 3 livros que me vêm agora à cabeça, né? Um dos livros é Ana e o Mundo do Avesso. A Ana, ela é uma menina que estava muito infeliz no mundo, da forma como ele estava acontecendo, com tanta dor, com tanta injustiça, com tanto medo. Aí ela cria um mundo na imaginação dela. Esse mundo da imaginação da Ana era um mundo mais amoroso, que ela inventou. Aí ela resolve até levar os pais dela para esse mundo. Quantos de nós não gostariam que o mundo tivesse de uma forma diferente? Que houvesse mais justiça, que houvesse mais união, que ninguém passasse fome, que ninguém tivesse desprotegido, que houvesse mais justiça, que as pessoas pudessem compartilhar e trocar mais, que as pessoas pudessem se sentir com mais direitos, com mais respeito. É tão importante a gente lutar, criar e escrever uma história melhor para o nosso mundo. Não escrever só no papel, né? Escrever na vida uma história melhor. Um outro livro que me vem à cabeça é O Cuidador de Corações. É um livro de contos, onde cada conto fala de personagens que aprenderam o que é o cuidado. Como é importante a gente aprender a se cuidar e cuidar dos outros. Mais do que nunca, a gente vive num momento onde o cuidado é o nosso maior aprendizado. Maior mesmo. Não é fácil se cuidar e não é fácil cuidar dos outros. A gente aprendeu a se descuidar, né? Às vezes a gente esquece da gente e esquece dos outros. E desde crianças, quando a gente leva o cuidado como algo importante, a gente não vai esquecer nunca mais na vida, né? Como é importante as crianças serem cuidadas, se sentirem cuidadas, para aprenderem a importância do cuidado. A criança sabe como é importante o cuidado. Não existe uma criança que não necessite ser cuidada e não existe uma criança que não saiba o que é o amor e não ame, e não necessite ser amada, né? E todos nós já fomos crianças. Todos nós sabemos o que é amar, o que é sentir a importância do amor e como é bom abrir o coração e deixar esse amor sair. Eu acho que a coisa mais importante na vida é a gente dar as mãos para as crianças que moram aqui dentro. Eu sempre aponto aqui, porque é bem aqui mesmo que mora a nossa criança interna, a criança dos adultos, mas a gente dá as mãos para as crianças aqui de dentro e aqui de fora, e juntas, junto com elas, aprendermos a amar. A criança sabe, a criança pode ensinar os adultos, e os adultos também podem ensinar as crianças. O outro livro que eu pensei em lembrar para vocês é O Trem. É um livro também que fala sobre, são vários contos que falam sobre o cuidado, sobre a importância da gente prestar atenção uns nos outros. Gente, eu sei que eu não tenho muito tempo, eu estou vendo aqui que faltam uns minutinhos só para estar compartilhando com vocês, mas só voltando para o tema
dessa minha fala com vocês, a literatura infantil como metáfora para a nossa vida. A nossa vida é a nossa maior história. Cada instante da nossa vida é uma linha que a gente escreve. Quanto mais a gente se permite a estar presente no aqui e agora, quanto mais a gente se sente merecedor de uma vida boa, de uma vida amorosa, mais linda fica a nossa história. História mesmo com as dores, mesmo com os vilões. A gente aprende a lidar com os vilões de uma maneira mais corajosa. Coragem vem do coração. Não esqueçam, nós somos heróis das nossas histórias. E por que não lutar pelo nosso final feliz? Como indivíduos, como pessoas, na nossa história pessoal e como humanidade, né? Como um planeta inteiro que necessita de um final feliz. De um final não, né? A gente não quer que termine tão já, mas de uma história melhor, de uma história amorosa. Então, só para terminar, eu convido vocês a não esquecerem de escrever cada linha da sua história de vida com todo o seu coração, com todo o seu amor, sem esquecer que você é o personagem principal da sua história, mas que esse personagem principal se une a todos os outros personagens principais. Todos somos personagens principais das nossas histórias e juntos a gente constrói uma história coletiva, uma história da humanidade mais bonita, mais fortalecida. Imagina que biblioteca do amor que pode virar esse mundo. Cada um contribuindo com a sua parte, com a sua linha, com a sua história, com o seu amor. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Claro que o tempo, ele poderia ser infinito, mas ele não é, pelo menos esse tempo cronológico aqui, mas eu queria compartilhar com vocês isso. Nós temos a criatividade, o poder de escrever uma história melhor, principalmente agora, nesse momento tão difícil que todos, adultos e crianças, estão vivendo. É um momento único em que a gente precisa de muita força, muita coragem, muita alegria e muito amor para construir esse livro lindo chamado Vida. Obrigada, gente. Muito bom compartilhar com vocês e sigam com o seu livro da vida.